STJ mantém internação do médium João de Deus em hospital de Goiânia. João de Deus é acusado de abuso sexual e ficou no presídio de dezembro de 2018 até março deste ano. No Distrito Federal, mãe acorrenta filho de 9 anos dentro de casa. Ela alegou estar desesperada porque o filho foi ameaçado de morte por traficantes de drogas. Ministério Público Federal pede explicações ao IBAMA sobre possível conversão em investimentos da multa aplicada à mineradora Vale pela tragédia em Brumadinho. A proposta seria uma forma de transformar uma sanção em uma espécie de prêmio. De olho nas redes, o combate aos comerciais falsos. Empresa de consultoria de investimentos é condenada por propaganda enganosa. Ela terá que pagar uma multa de até 9 milhões de reais. Olá, boa tarde. O ex-governador de Rondônia, Daniel Pereira, é alvo de mandado de busca e apreensão em operação da Polícia Civil que foi realizada na manhã de hoje. Grupo criminoso que atua na administração pública do Estado desde 2008 é alvo da investigação. Quem traz mais informações para a gente ao vivo é a repórter Daiane Garcês, com quem nós conversamos agora. Boa tarde, Daiane. Boa tarde, Carlos Eduardo e todos que acompanham a TV Justiça nesta sexta-feira. Pois é, essa operação Pau-Oco, a operação foi realizada pela Polícia Civil, pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas e pelo Ministério Público de Contas do Estado de Rondônia. O objetivo dessa operação é apurar, é conseguir provas novas para incluir no inquérito que apura um suposto grupo, uma suposta organização criminosa que estaria atuando no setor ambiental e se favorecendo com dinheiro, financeiramente e também com relação à política. Portanto, um favorecimento político e financeiro nisso. Há informações de que o objetivo de que integrantes do alto escalão estariam participando disso. Além disso, empresas que cuidavam de despachantes de licenças ambientais e também ainda algumas pessoas que ocupavam cargo comissionado na época, pessoas que não estão mais na administração pública lá de Rondônia, mas à época estavam ocupando o cargo comissionado. Carlos Eduardo. Obrigado, Daiane. Daiane Garcês, ao vivo, com informações aqui no Jornal da Justiça, primeira edição. Os ministros da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça confirmaram a decisão que permitiu a internação do médium João de Deus em um hospital de Goiânia. Por unanimidade, a 6ª Turma negou um agravo do Ministério Público Federal, que manteve a decisão monocrática do ministro Nefe Cordeiro, que autorizou a internação do médium no Instituto de Neurologia de Goiânia. João de Deus é acusado de abuso sexual e ficou no presídio de dezembro de 2018 até março deste ano. Ele saiu da prisão depois que o ministro Nefe Cordeiro concedeu um habeas corpus a pedido da defesa para que fosse internado em razão da fragilidade do estado de saúde. No agravo regimental contra a decisão do relator, o Ministério Público Federal sustentou que a prisão preventiva do médium deveria ser restabelecida por ter sido devidamente fundamentada e por haver contradições nos laudos apresentados pela defesa para justificar a internação. Mas o ministro afirmou que o habeas corpus impetrado pela defesa não discute a existência ou não dos requisitos da prisão preventiva, mas tão somente o direito fundamental à saúde do paciente. Termina hoje o prazo para que os partidos políticos entreguem as listas de filiados à Justiça Eleitoral. O prazo está previsto em lei. As legendas devem entregar anualmente a lista de filiados aos juízes eleitorais de cada localidade, sempre na segunda semana, nos meses de abril e de outubro. Sendo assim, o prazo para que os partidos enviem as relações atualizadas é o dia 12 de abril. As listas devem conter a data de filiação e os números dos títulos e das sessões eleitorais em que os filiados às legendas estiverem inscritos. A filiação partidária é um dos requisitos para a obtenção do registro de candidatura a cargos eletivos. O candidato deve estar filiado à sigla pela qual pretende concorrer 6 meses antes do pleito, desde que o estatuto do partido
não estabeleça um prazo maior. As informações devem ser enviadas pela internet por meio do sistema Filia Web, uma ferramenta que permite a interação online com o sistema de filiação partidária. Depois de receber a relação, a Justiça Eleitoral vai verificar se há duplicidade de filiação, ou seja, identificar as pessoas que estão ligadas a mais de uma agremiação, o que não é permitido por lei. Caso a relação de filiados não seja enviada até o prazo, não haverá atualização nos dados já armazenados pela Justiça Eleitoral. O procedimento de identificação de duplicidades vai ser realizado de 13 a 16 de abril. A divulgação dessas duplicidades será no dia 22, mesma data em que serão publicadas na internet as relações de filiados dos partidos. O ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, conhecido como Bola, foi condenado a 16 anos de prisão. O julgamento durou 2 dias e terminou nesta quinta-feira no Tribunal do Júri de Belo Horizonte. Marcos Aparecido é acusado de matar um motorista em julho de 2009 no bairro Juliana, região norte da capital, junto com o comerciante Antônio Oswaldo Bicalho, condenado na mesma sessão como mandante do crime. De acordo com a denúncia, o motorista foi assassinado porque, supostamente, tinha um envolvimento amoroso com a esposa do comerciante. Antônio Oswaldo deve cumprir pena de 14 anos de prisão em regime fechado. E apesar da juíza conceder o direito de recorrer em liberdade para Marcos Aparecido, ele vai continuar preso por outros 2 crimes. Em 2013, ele foi condenado pelo desaparecimento e morte, em julho de 2010, de Elisa Samúdio, ex-namorada do goleiro Bruno, então jogador do Flamengo, e pela morte de um carcereiro. O Ministério Público Federal pediu explicações ao IBAMA sobre possível conversão em investimentos da multa aplicada à mineradora Vale pelo rompimento da barragem de rejeitos em Brumadinho, Minas Gerais. A mineradora Vale foi multada em 250 milhões de reais um dia após a tragédia, ocorrida em 25 de janeiro. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, teria afirmado que o valor das multas seria revertido em investimentos em unidades nacionais de conservação. Para o Ministério Público Federal, a proposta seria uma forma de transformar uma sanção em uma espécie de prêmio. Além disso, poderia ter consequências graves sobre todo o processo de fiscalização ambiental e também quanto ao valor da reparação dos danos socioeconômicos e ambientais causados na tragédia de Brumadinho. E a seguir, após suspeitas de órgãos de defesa do consumidor, a empresa de consultoria é condenada a pagar multa. O Procon de São Paulo decidiu investigar o caso e concluiu que se tratava de propaganda enganosa. As redes sociais fazem parte da vida de quase todo mundo. Tem gente que posta conteúdo todos os dias. O que nem todo mundo pensa é que a conduta nas redes pode ser avaliada pelos empregadores na hora de contratar. Entenda na reportagem especial de Rafael Oliveira. Curtir, amei, haha, uau, triste. Nas redes sociais é assim. Os símbolos e as famosas carinhas conhecidas como emojis são usados pelos usuários para reagir diante das postagens que passam pela linha do tempo. Tem gente que fica horas e horas na frente do computador ou do celular, acompanhando as publicações das pessoas que foram adicionadas. De acordo com o IBGE, o Brasil é o país mais conectado da América Latina. No fim de 2016, cerca de 116 milhões de brasileiros já estavam ativos em pelo menos uma rede social. Mas a pergunta é, será que essas pessoas têm noção da visibilidade e da repercussão provocada pelas opiniões emitidas na internet? A gente está mais preocupado, às vezes, numa presença digital baseada no parecer do que no ser. Então não é porque eu tenho isso ou porque eu posso fazer aquilo. É porque eu preciso me mostrar fazendo aquilo. A situação piora quando a ferramenta começa a prejudicar o usuário também em outras áreas. Postar mensagens de conteúdo polêmico envolvendo opiniões preconceituosas pode acarretar processos na justiça, principalmente quando estão direcionadas a alguém em específico ou a um grupo de pessoas. Mais do que isso, o autor das postagens pode até ter prejuízo no trabalho, como ocorreu, por exemplo, em um caso de Maringá, no Paraná.
um estagiário de engenharia civil de uma construtora da cidade foi desligado da empresa por ter feito comentários machistas em uma rede social. Na postagem, ele aparece ao lado de um caminhão carregado de cimento com a seguinte legenda: procurando alguma feminista para ajudar a descarregar, direitos iguais até chegar à carga de cimento. Em outra publicação, o rapaz de 19 anos está olhando alguns papéis com o seguinte texto: analisando um projeto hidrossanitário da rede de esgoto por onde vai passar os argumentos das feministas aborteiras. Ele chegou a apagar as fotos do perfil, pediu desculpas e disse que foi uma brincadeira. Mesmo assim, acabou dispensado pela empresa, que ainda emitiu uma nota de repúdio dizendo que as mensagens foram sexistas, extremistas e que não refletem a opinião do grupo empresarial. O que se tem enquadrado aí seria a lesão à honra da empresa. Então, o que tem que se verificar de maneira ampla é se essa publicação do empregado fere de alguma forma a honra da empresa, o que, claro, abre espaço para muita discussão, mas algumas situações como atos ilícitos de ofensa, injúria racial, por exemplo, vão facilmente se enquadrar. E a gente continua falando de rede social, só que agora sobre o que pode ser feito para conter as propagandas enganosas. Recentemente, em São Paulo, uma empresa de consultoria foi multada em 9 milhões de reais. A promessa era de investimentos com ganhos altos e rápidos. Oi, meu nome é Betina, eu tenho 22 anos e R$1.042.000 de patrimônio acumulado. Ninguém acha normal eu ter juntado mais de R$1 milhão assim, então 9, começando com muito pouco. O anúncio publicado em uma rede social rapidamente viralizou na internet. Virou alvo de questionamentos e brincadeiras dos internautas. O que deveria ser um simples anúncio publicitário levantou suspeitas dos órgãos de defesa do consumidor. O Procon de São Paulo decidiu investigar o caso e concluiu que se tratava de propaganda enganosa. A empresa Empíricos foi multada e terá que pagar até 9 milhões de reais. A polícia também entrou no caso para investigar a empresa. As denúncias aos órgãos de defesa do consumidor são a principal forma de combater este tipo de fraude. Verifique se o site é verdadeiro, verifique se outras pessoas já compraram, então ter alguma referência é importante. Verificar também dentro de uma pesquisa na internet se aquele site já teve algum tipo de problema. Isso sempre é válido em todos os tipos de serviços que forem contratados dentro da internet. A propaganda enganosa pode estar em qualquer lugar, por isso o consumidor deve sempre ficar atento. Porque de jeito tá difícil ganhar, né? Para gastar tá fácil, então a gente procura economizar o máximo possível e ficar o pé atrás, né? E para falar mais sobre este assunto, está aqui nos estúdios da TV Justiça o advogado especialista em Direito do Consumidor, doutor Fernando Albuquerque, a quem, antes de mais nada, eu agradeço a presença aqui conosco para falar sobre esse assunto. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Cadu. Boa tarde, telespectadores. Doutor, vamos começar com uma questão específica, que é o fato de que todas as questões ligadas ao consumidor, um primeiro nome que vem à mente é exatamente o PROCON. Ali se trata normalmente de denúncias que cabem de medida administrativa, muitas vezes uma tentativa de conciliação. Mas no caso, mesmo esse relacionado à propaganda enganosa nas redes sociais, isso pode passar para uma outra instância, pode passar para a justiça propriamente dita, dependendo do caso. Sim, é possível a busca da reparação civil desses valores, tá certo? E do que foi causado de dano ao consumidor, tá certo? A reparação civil é possível. O PROCON é uma peça na ponta, perto do consumidor, capaz de conciliar esse conflito e as matérias administrativas cabíveis sancionar esse tipo de prática abusiva. Agora, a quem cabe o ônus da prova nessa situação? Inclusive, a gente está falando sobre redes sociais, especificamente, por exemplo, se eu abro a minha página no Facebook, por exemplo, eu tenho sempre material que está sendo exibido para mim em relação a diversos tipos de prestação de serviço, diversas situações. Se eu compro um determinado produto, ou aceito um determinado serviço por meio daquela propaganda, cabe a mim comprovar que eu tive o prejuízo ou cabe ao fornecedor provar que ele é inocente? O ônus da prova é uma regra de julgamento, né? Então, a regra do nosso ordenamento jurídico é quem alega o fato, ele deve provar. O Código de Defesa do Consumidor protege e considera o consumidor um personagem vulnerável nessa relação. Então, o Código de Defesa do Consumidor impõe uma inversão desse dever de provar.
Então, se o consumidor, ao se deparar com um anúncio, é cativado e adquire um determinado produto, mas logo em seguida ele verifica que aquilo ali foi uma propaganda enganosa, cabe a ele provar que efetivamente adquiriu aquele produto por causa da propaganda e caberá ao fornecedor do serviço comprovar que aquilo não é uma propaganda enganosa, ou seja, que não é falsa aquela venda, que aquela oferta não é falsa. A denúncia ela cabe apenas no caso de eu adquirir um determinado produto ou serviço, ou se eu verificar que aquele produto é suspeito, eu posso fazer uma denúncia também? Pode fazer a denúncia, não tem problema nenhum. O PROCON é a ponta do sistema de defesa do consumidor, ele vai, primeiramente, conciliar, ele vai ouvir uma das partes, vai ouvir a reclamação do consumidor e vai tentar chegar numa conciliação em relação a esse tema. Me lembrei agora que além daqueles anúncios que aparecem paralelamente, muitas vezes baseados até num algoritmo sobre os meus interesses, mas às vezes eu também tenho numa página de rede social a publicação direto na minha timeline, por exemplo, que muitas vezes vem até link patrocinado, é um produto que está sendo oferecido na minha timeline especificamente, ali onde eu converso até com outras pessoas. Também caracteriza propaganda enganosa caso eu perceba indícios. Caso a propaganda tenha uma oferta falsa do que está se ofertando. Na sua timeline, o algoritmo ele facilita, na verdade, a oferta dos produtos. Se tem a informação patrocinado, ele está sendo prudente, cauteloso em informar o consumidor que aquela oferta é uma oferta publicitária. Então, ele estaria corretamente fazendo a oferta. Agora, entender se a publicidade é enganosa ou não, é saber se realmente aquilo que está sendo ofertado é falso, se alcança aquilo que se pretende. Poderia dar um exemplo. Claro, por favor. Um exemplo poderia ser, por exemplo, uma empresa que vende laticínios, um iogurte, por exemplo. E ela informa no seu anúncio que cientificamente, clinicamente é comprovado que aquele produto ele alcança um objetivo em 2, 3, 7 dias. Tá certo? Então, aquela empresa, ela precisa de elementos probatórios, científicos, estudos que esclareçam que realmente aquele objetivo é atingível. Se o objetivo que ela oferta não é atingível, é uma propaganda enganosa. Todo cuidado é pouco, temos sempre de estar de olho acompanhando. Doutor, muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui no Instituto de TV. À disposição, obrigado. Obrigado. E a seguir, mãe toma medida drástica para conter o filho menor de idade. A criança de apenas 9 anos de idade estava acorrentada a um pedaço de madeira que sustentava o barraco. No Distrito Federal, uma mãe cometeu um ato de desespero. Acorrentou a criança de 9 anos em casa porque, segundo ela, o menor estava sofrendo ameaças. A criança de apenas 9 anos de idade estava acorrentada a um pedaço de madeira que sustentava o barraco. Além disso, tinha diversas marcas de agressão pelo corpo. O Conselho Tutelar foi informado do caso por uma denúncia anônima. A mãe, desesperada, a criança mais ainda, e aí nós pedimos perguntando se estava precisando de ajuda. Ela disse que sim. Nós pedimos para tirar a criança da corrente e conduzimos para a delegacia, tendo em vista que tinha um crime imbuído nessa situação, né? Um direito violado da criança. A família mora em um assentamento a 20 quilômetros do centro de Brasília. A mulher tem outros filhos, todos menores de idade. Ela acabou presa por maus tratos e lesão corporal. Na delegacia, a mãe diz que foi um ato de desespero. Alegou que preferia ser presa a ver o filho morto. Isso porque, dias antes, o garoto havia sido ameaçado por um grupo de adolescentes que tem envolvimento com o tráfico de drogas. Ela foi liberada um dia depois da prisão em audiência de custódia. Segundo a juíza do caso, a mulher não tem antecedentes criminais nem histórico de agressões e precisa cuidar dos filhos que ficaram sob os cuidados de uma vizinha. O Estatuto da Criança e do Adolescente é claro em relação à proteção de menores de idade. Em casos como este, a legislação recomenda procurar o Conselho Tutelar. A entidade é responsável por encaminhar a família para um atendimento psicossocial adequado.
O caminho mais simples seria buscar apoio no Conselho Tutelar, porque ele está mais próximo a essa família, ele pertence àquela comunidade, então ele tem uma visão melhor. Outra porta seria pela Delegacia de Proteção a essa criança, porque se eu estou falando que ela está inserida aí no tráfico, alguma coisa do gênero, uma hipótese seria seguir por aí também. E tem o Ministério Público, que também faz esse papel. A lei das cotas nas universidades federais foi criada em 2012. Em 2015, também foram criadas as cotas para negros em concursos do Poder Judiciário. Mas o que mudou na realidade com esses avanços para eliminar a discriminação racial? Entre as políticas afirmativas, as cotas raciais representam a porta de entrada para reduzir a desigualdade, as disparidades econômicas, sociais e educacionais. No final da década de 90, apenas 1,8% dos jovens que se declaravam negros frequentavam uma universidade. Foi aqui na UNB que essa realidade começou a mudar. A Universidade de Brasília foi a primeira instituição nacional a adotar as cotas raciais. A partir daí, outras universidades no Brasil fizeram o mesmo. A consolidação das cotas veio com a Lei 12.711, de agosto de 2012, conhecida como a Lei das Cotas, que estabelece que todas as instituições de ensino superior devem destinar metade de suas vagas nos processos seletivos para estudantes egressos de escolas públicas. Os avanços se tornaram perceptíveis nos corredores e salas de aula da UNB. Em 2017, o número de estudantes autodeclarados negros atingiu 33,53%. Acredito que a educação é a forma para que possa ter menos desigualdade. Que antigamente, aqui na UNB era muito mais... A diferença de cor era muito menor. Hoje em dia a gente vê mais, né? Vê gente de todas as cores, de todas as etnias. E as cotas para negros em concursos do Poder Judiciário existem desde 2015. De acordo com dados do Censo do Poder Judiciário, realizado em 2013, os negros representavam apenas cerca de 15% do total de juízes. Em 2018, o número foi para 18,1%. O juiz Fábio Francisco Esteves revela que, apesar das conquistas, os magistrados negros ainda sofrem preconceito. O presidente do TRT de Campinas, ela é uma mulher negra e ela contando que ela era servidora, atendia no balcão da vara e o dia que ela foi presidir a audiência como juiz, alguém disse: "Ué, mas a secretária está sentada na cadeira da juíza?" Ainda falta um longo caminho para se chegar a uma situação ideal onde negros e brancos convivam em pé de igualdade. Talvez a gente não chegue no ideal, mas se chegarmos a uma sociedade verdadeiramente democrática, onde você seja reconhecido, respeitado, a sua memória, dos seus antepassados, como qualquer outro segmento, porque a gente sabe, a população branca tem acesso, tem tudo isso, mas a população negra não tem, a população indígena não tem, outras populações não têm, entendeu? Então o que a gente quer é respeito. Em 30 anos de história, o Superior Tribunal de Justiça já julgou mais de 7 milhões de processos. E por trás de cada julgamento, cada tema relevante decidido pela Corte, estão pessoas que tiveram vidas transformadas com o trabalho feito pelo Tribunal. E você vai conhecer alguns desses casos agora na reportagem de Jéssica Castro. 30 anos de história, de muito trabalho e de decisões que mudam a vida das pessoas. No primeiro ano de funcionamento, em 1989, o Superior Tribunal de Justiça julgou 3.700 processos. Hoje, a média de ações julgadas anualmente chega a mais de 370 mil, uma marca de quase 7 milhões de processos julgados desde a criação do tribunal. E o STJ uniformiza a interpretação de leis federais. Os entendimentos que saem daqui impactam as decisões da Justiça em todo o país e garantem os direitos dos cidadãos brasileiros. Um exemplo foi a atuação progressista dos ministros, que, com análise de diversos casos, consolidou o tratamento legal sem diferenciação para casais homoafetivos. Entendimentos que trouxeram facilidade e tranquilidade para casais como o André e o João. A gente já foi no cartório direto para ver como é que funcionava e a gente não teve nenhum tipo de problema. E esse reconhecimento que a gente tem hoje enquanto casal, que tem uma certidão de casamento, que na minha falta dá direitos a ele de permanecer com patrimônio e vice-versa, isso é uma segurança que a gente só tem com documento. E foi isso, né? Foi o reconhecimento de nós dois como cidadãos brasileiros
que pagam seus impostos, que nasceram nesse país e que têm todos os direitos de pessoas que vivem aqui. Para também garantir qualidade de vida, a segunda turma do STJ debateu um caso inédito em 2018. Os ministros autorizaram a importação direta de canabidiol, um produto derivado da cannabis sativa, para tratamento de epilepsia refratária de uma criança em Pernambuco. Com essa decisão, outras pessoas que também precisaram desse tipo de tratamento passaram a ter melhoras significativas, assim como a Anne. Na 9ª semana que ela estava tomando o canabidiol, ela conseguiu passar a semana inteirinha sem crise. E isso, assim, pra gente era um fato inédito. A gente vivia quase que um luto diário, esperando quando é que seria a última crise que ela teria. Depois do canabidiol, assim, a vida dela mudou completamente, a qualidade de vida dela transformou-se em outra, e não só da Anne, a família inteira. O fato dessa decisão estar vindo de uma corte superior, isso mostra para o Brasil, isso vai provocar no Brasil uma série de reflexões e pensamentos. Um outro caso de destaque foi quando os ministros confirmaram o entendimento de que é possível alterar nome e sexo no registro civil de pessoas transexuais sem a necessidade da realização de cirurgia de redesignação sexual. Com a decisão do STJ, a gente já pode ir no cartório e fazer essa autodeclaração. A partir do momento que eu tenho esse direito de forma mais facilitada de mudar meus documentos, tem a ver até com a minha qualidade de vida, né? Essa sou eu, o Estado me respeita e me aceita como sou, e eu posso viver a minha vida com dignidade. E assim, o Superior Tribunal de Justiça trabalha como guardião dos direitos dos cidadãos. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Um excelente final de semana para você. Até segunda. Tchau.